Quando assisti o filme Minhas Amáveis Ex-Namoradas, eu lembrei imediatamente de muitas pessoas que eu conheço. Mas, na verdade, dá para associar a história com um fenômeno que está cada vez mais presente no mundo do século XXI. O descompromisso. O filme mostra a vida de um homem que gosta de curtir a vida com o máximo de mulheres possível. Quando é colocado diante dele todas as mulheres que já se apaixonaram, mas que foram rejeitadas por seu medo de compromisso, ele se depara com uma fila interminável de mulheres. E quando são jorradas todas as lágrimas que já haviam sido derramadas por ele, começa a cair uma chuva muito forte. O medo do compromisso é tanto que ele mesmo estabeleceu uma série de regras para que não seja demonstrado qualquer vínculo com a mulher. Uma delas é de que nunca passaria a noite inteira com qualquer mulher. Finalmente, quando encontra a mulher que ele amou desde criança, esse medo do compromisso já está tão intrínseco que é muito difícil se entregar por completo. Talvez você não seja esse tipo de pessoa, mas com certeza conhece muitos que não têm o menor interesse de casar, de ter filhos, de contratar uma empresa fixa de celular, de fazer uma assinatura de revista, participar de alguma religião, entre muitas outras coisas que requerem um compromisso. Por quê? Pela pouquíssima vontade de se prender a alguma coisa que exija da pessoa uma posição e muitas vezes uma mudança. Eu sempre imaginei que uma das profissões mais difíceis para se exercer hoje em dia, quando há o estresse, é o do telemarketing. Todos os dias sentar em uma cadeira, colocar o fone de ouvido e ter certeza que passará o dia inteiro ouvindo centenas de palavras ríspidas, gritos e nãos, deve ser tremendamente difícil. A arte de vender produtos hoje tem sido um verdadeiro desafio não só pela questão financeira, mas pela falta de compromisso que a sociedade em que nós estamos manifesta. E essa é a sociedade pós-moderna. Mas o que é esse tal de pós-modernismo agora? Gary DeMar faz uma excelente definição quando diz que o pós-modernismo é um pensamento anti-cosmovisão. Complicou mais ainda, né? Cosmovisão é a visão que cada indivíduo tem do mundo. Cosmo significa mundo. Suas ideias a respeito de política, religião, moralidade. Pelo fato da nossa sociedade ser anti-cosmovisão, quer dizer duas coisas. Primeiro, a pessoa qualifica qualquer cosmovisão absoluta como opressiva. E segundo, ela rejeita a ideia de existir uma cosmovisão certa ou verdadeira. Então, para a maioria dos pós-modernos, não existe uma realidade, uma verdade. O que existe são diferentes pontos de vista e todos nós devemos aceitar tudo como a verdade para cada um. Hoje a moda é amar a comida, mas odiar as indústrias alimentícias. É amar a organização, mas odiar a burocracia. É amar a Deus, mas odiar a religião. Você encontra diversos sites e cartazes fazendo uma propaganda de uma vida cada vez mais espiritual, mas cada vez menos religiosa. Ou até mesmo está nas mãos dos neo-ateus divulgarem a maravilha que é a vida sem Deus e sem religião. A maioria das vezes essa ideia não é defendida por falta de evidências. Tivemos durante esses 11 estudos uma visão muito clara das diversas evidências que a história, a ciência e a lógica filosófica nos dão. Não somente de um Deus que existe, mas de uma religião inteira baseada na razão e não só na emoção. A base da descrença na realidade não é uma falta de evidências, mas a supressão delas. Já falamos sobre Friedrich Nietzsche, o famoso filósofo ateu do século XIX que influenciou a muitos com seus escritos a respeito do super-homem. Outra fase dele, traz polêmica até hoje, é a de que Deus morreu, mas muitos usam essa frase fora do seu contexto, dizendo que Nietzsche estava querendo dizer que Deus não existe mais. Mas ouça toda a citação. Já ouviu falar daquele louco que acendeu uma lanterna numa manhã clara, correu para a praça do mercado e pôs-se a gritar incessantemente: "Eu procuro Deus, eu procuro Deus!" Como muitos que não acreditam em Deus estivessem justamente por ali naquele instante, ele provocou muita risada. "Onde está Deus?" ele gritava. "Eu devo dizer-lhes, nós o matamos, você e eu, todos somos assassinos. Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos." O ponto central de Nietzsche não é que Deus não existe, apesar dele ter sido ateu, mas que Deus tem se tornado completamente irrelevante. Homens e mulheres podem afirmar que Deus existe ou que ele não existe, mas isso faz pouca diferença. Deus está morto não porque ele não existe, mas porque nós vivemos, brincamos, procriamos, governamos e morremos como se ele não existisse. Aquilo que ele pede de nós na Bíblia já não faz mais parte do nosso dia a dia. Talvez perfeitamente guardado para aqueles raros dias de festividades religiosas ou para os dias mais raros ainda em que resolvemos ir para a igreja. Esse Deus e esse livro, a Bíblia, nem mesmo fazem sentido, mas a garantia que eu tenho de que precisamos de algo mais é bem resumida nas palavras de Al Wolters. Porque somos por natureza seres racionais e responsáveis, sentimos que precisamos de algum credo pelo qual viver, algum mapa pelo qual traçar nosso curso.
Ou se preferir, nas palavras de Salomão da Bíblia, está o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O grupo King Crimson Group cantava uma música. Nessa canção, uma frase ficou marcada por décadas: o conhecimento é um amigo mortal quando ninguém faz as regras. Se ninguém dita as regras do conhecimento, somos deixados à mercê de um mundo à procura de sua própria verdade, de seu próprio filtro e de sua própria fonte de autoridade moral. É fácil dizer que Deus não existe ou que a Bíblia não faz sentido para nós hoje. Difícil é lidar com as consequências que isso implica. No poema a seguir, escrito por Stephen Turner, ele mostra as duras consequências quando ninguém dita as regras. Cremos em Marx e Freud e Darwin. Cremos que tudo está bem desde que você não prejudique ninguém, até onde você possa definir prejudicar e até onde você possa definir conhecimento. Cremos no sexo antes, durante e depois do casamento. Cremos na terapia do pecado. Cremos que o adultério é legal. Cremos que a sodomia é correta. Cremos que os tabus são um tabu. Cremos que tudo está ficando melhor, apesar da evidência contrária. A evidência precisa ser investigada e não se pode provar nada com evidências. Cremos que há algo nos horóscopos, nos ovnis e nas colheres tortas. Jesus era um homem bom como Buda, Maomé e nós mesmos. Ele foi um bom mestre moral, embora achemos que sua boa moral era ruim. Cremos que todas as religiões são basicamente a mesma coisa, pelo menos aquelas que nós lemos eram. Todos acreditam em amor e bondade, eles apenas diferem no assunto da criação, pecado, céu, inferno, Deus e salvação. Cremos que após a morte vem o nada, porque quando você pergunta aos mortos o que acontece, eles não dizem nada. Se a morte não é o fim, se os mortos mentiram, então o céu é compulsório para todos, exceto talvez Hitler, Stalin e Genghis Khan. Cremos em total desarmamento, cremos que existe uma conexão direta entre a guerra e o desarmamento do sangue. Nós cremos que o homem é essencialmente bom, embora seu comportamento é o que desaponta. A culpa é da sociedade, sociedade é a culpa das condições e as condições são a culpa da sociedade. Cremos que cada homem deve encontrar a verdade que é certa para ele. Consequentemente, a realidade se adaptará, o universo se reajustará e a história será alterada. Cremos que não há verdade absoluta, exceto a verdade que não há verdade absoluta. Cremos na rejeição dos credos e no florescer do pensamento individual. Se o acaso é o pai de toda a carne, desastre é o seu arco-íris no céu. E quando você ouve estado de emergência, franco atirador mata 10, tropas enlouquecidas, bomba explode escola, não é nada senão o som do homem adorando o seu Criador. Fantástico poema. Sabe, quando a gente deixa a nossa vida ser ditada pelo relativismo e a falta de filtros no mundo, o resultado é nada menos do que a tragédia, a solidão e a mentira. Mas quando permitimos que o Senhor da verdade, o Deus imperceptível aos olhos, porém muito claro pela razão, seja o mestre da nossa vida, ele se torna cheio de valor, propósito e objetivo. Eu concluo com a seguinte história de Luciano Pavarotti. Ele relata sua vida dizendo o seguinte: quando eu era um menino, meu pai, um padeiro, me apresentou aos encantos da música. Ele me apresentou para trabalhar muito duro para desenvolver a minha voz. Arrigo Pola, um tenor profissional na minha cidade natal de Modena, Itália, me tomou como pupilo. Eu também me inscrevi em uma faculdade de professores. E na formatura eu perguntei ao meu pai: devo ser um professor ou um cantor? Luciano, meu pai respondeu, se você sentar em 2 cadeiras, você cairá entre elas. Da vida, você tem que escolher uma cadeira. Eu escolhi uma. Levou 7 anos de estudo e frustração antes de fazer a minha primeira apresentação profissional. Levou mais 7 anos para chegar à Ópera Metropolitana. E agora eu acho que seja ao empilhar tijolos, escrever um livro, seja o que você escolher, nós devemos nos doar para aquilo. Comprometimento, essa é a chave. Escolha uma cadeira. Para muitas coisas na vida é possível ficar em cima do muro, ou fazer várias escolhas. A decisão por Deus e pelo cristianismo não é uma delas. Você tem que tomar uma decisão agora. Agora eu digo não porque eu tenho pressa, mas porque não tem para onde correr. As evidências já estão em cima da mesa. A mão de Deus já está estendida. Em qual cadeira você vai sentar?